Eu sou o César, sou cearense, do sertão central da cidade de Quixeramobim. Morei um tempo em Fortaleza. Eu iniciei a minha formação na Igreja Católica Romana. Estudei no Seminário da Prainha durante 3 anos. Depois vim para Minas e cheguei aqui em São Paulo. E me tornei anglicano em 91. Em 91 eu fiz essa, digamos, transição. E é muito bom estar com vocês. Eu conheço o Cláudio e a Lídia de muito tempo. E quando o Cláudio me convidou para conversarmos nessa manhã sobre espiritualidade, eu aceitei, e eu gostaria só de falar assim, uma coisa breve. Assim, com meus 17 anos, quando eu tinha 17 anos, foi do ano que eu entrei no seminário, eu comecei a ler algumas coisas através de um formador meu na área do budismo, mas voltado para a escola do Zen. E isso me acompanhou ao longo da vida. E nos últimos anos eu acabei fazendo algumas formações já um pouco mais acadêmicas nessa área, aqui na Unifesp, em São Paulo, e também no Instituto de Psiquiatria da USP, que trabalha com abordagens meditativas, voltada para a saúde, procurando tirar, digamos, o viés religioso. Então, esse é um pouco assim, a minha experiência com a questão da espiritualidade. E eu pensei de nós começarmos com uma litania do nosso livro de oração comum, que chama Litania por toda a Humanidade. Então, vamos orar por toda a humanidade, pelas nossas comunidades e pelas pessoas que nós trazemos nesta manhã em nossos corações. Sobre a Igreja una, santa, católica e apostólica. Envia, ó Deus, teu Santo Espírito. Sobre aquelas pessoas que proclamam o Evangelho. Envia, ó Deus, a tua sabedoria. Envia, ó Deus, a tua sabedoria. Sobre aquelas que declaram a tua presença e amor. Envia, ó Deus, a tua inspiração. Sobre aquelas que ministram os sacramentos. Envia, ó Deus, o teu fortalecimento. Sobre as tuas fiéis testemunhas. Envia, ó Deus, o teu conhecimento. Sobre as recém-convertidas. Envia, ó Deus, a tua proteção. Sobre as que perderam a esperança e a alegria. Envia, ó Deus, a tua misericórdia. Sobre as que se encontram amedrontadas e enfermas. Envia, ó Deus, a cura e a restauração. Sobre aquelas pessoas que têm poder. Envia, ó Deus, a humildade e a responsabilidade. Sobre nós, sobre nossas vidas. Envia, ó Deus, a tua paz, transcende todo entendimento. Sobre aquelas que morreram na paz de Cristo, envia, ó Deus, a tua luz perpétua na companhia de todos os santos e santas. Amém. Amém. Então, quando a gente pensa sobre espiritualidade, vem uma pergunta que eu confesso que eu não tenho resposta. Talvez no final da minha fala nós podemos compartilhar. A pergunta é: existe uma espiritualidade anglicana?
Dentro do anglicanismo, tem pessoas que acreditam que sim. Tem outros que acreditam que não. E tem aqueles que acreditam assim, que tem alguns elementos, um jeito, digamos, especial, mas que não tem uma espiritualidade propriamente anglicana. Então, assim, tem essas respostas, digamos assim. Eu gostaria de relembrar algumas coisas que, na primeira parte da minha fala, algumas coisas que eu acho que todos nós já sabemos, só para introduzir na segunda parte. A primeira é que, quando a gente fala sobre teologia anglicana, não há no anglicanismo alguma coisa, digamos assim, que não possa ser encontrada em outros lugares. A Bíblia nós encontramos em todas as igrejas, teólogos e teólogas nós encontramos em todas as igrejas, liturgias também, algumas mais elaboradas, outras não tão elaboradas nós encontramos. Mas nós, ao mesmo tempo, acreditamos que tem certas ênfases, certas inclinações que são muito particular nossa. Então, por exemplo, os anglicanos têm aquela história do banquinho de 3 pernas, que depois o pessoal acrescentou uma 4ª perna, né? Que é a famosa, aquilo que nós chamamos de Bíblia, tradição e razão. Então, como é que os anglicanos fazem teologia? Como é que os anglicanos pensam a espiritualidade? Então, a partir da Bíblia, tradição e razão. E muitos hoje falam também da importância da experiência, né? Então, digamos, essas 4 ênfases. E uma característica, talvez muito própria nossa, é o livro de oração comum. Embora eu falei anteriormente que todas as igrejas têm suas liturgias, mas o livro de oração comum, ele tem sua característica própria. É uma liturgia profundamente bíblica, ao mesmo tempo enraizada na tradição, e uma liturgia que também procura não ser mágica, que procura também fazer uso de símbolos, mas também da razão. Então, na determinação da identidade anglicana, o livro e a nossa forma de adoração, a maneira como nós adoramos a Deus, a maneira como nós rezamos, ela é algo, digamos assim, que tem essa característica própria. Uma outra característica que eu acredito que nós lembramos é o que nós chamamos de encarnação. Na teologia anglicana, no que a gente chama de espiritualidade anglicana, a encarnação é algo muito forte. Então, não é uma teologia ou uma mística desvinculada da vida. Assim como Cristo assume a nossa humanidade, né, plenamente, nós também não negamos a nossa humanidade, né? Então, assim, a teologia da encarnação é algo muito presente para nós, embora também está presente em todas, eu acredito que na maioria das igrejas cristãs, mas os anglicanos dão uma ênfase muito forte a isso. Desse modo, uma característica do que nós chamamos de espiritualidade anglicana é a sua inclinação prática. Não é uma espiritualidade, digamos, muito teórica, mas é uma espiritualidade muito preocupada com o dia a dia, com a nossa vida prática. E uma quinta característica que eu acho que é interessante é o que nós chamamos de flexibilidade, elasticidade, ou aquela palavra que os anglicanos gostam muito de usar, de inclusão. E o resultado dessa elasticidade é que as pessoas anglicanas quase sempre toleram certa ambiguidade, até uma certa confusão e imprecisão. E às vezes nós
até celebramos essa ambiguidade como uma virtude. Então, assim, as pessoas anglicanas geralmente não costumam censurar os demais irmãos ou irmãs da comunidade por fazerem perguntas ou expressarem dúvidas. Geralmente, né, ao responder uma pergunta doutrinária ou moral, é possível nós escutarmos resposta do tipo: nós não sabemos. Teremos que orar sobre isso, vamos esperar um pouco mais, vamos verificar, vamos explorar. E não temos vergonha de dizer que não temos resposta para tudo. Isso não deve ser uma preguiça, visto como uma preguiça intelectual, mas com uma certa humildade e constatação de que a mente humana ela não pode compreender toda a verdade sobre Deus. E, portanto, algumas perguntas podem ser deixadas sem resposta. Eu lembro que nos anos 90, final dos anos 80, 90, eu li um livro do Leonardo Boff sobre a Trindade, onde ele falava uma coisa mais ou menos assim. Eu não sei se é exatamente isso que eu vou falar, mas ele dizia que tudo que os teólogos, né, tudo que a gente fala sobre Deus, é como o balbuciar de uma criança de 2, 3 anos. Então, é claro, a gente continua estudando. Eu acho que no anglicanismo tem uma tradição intelectual bastante significativa. Nós temos bastante teólogos anglicanos de correntes evangélica, liberal e anglo-católica, alguns com influência no nosso mundo protestante no Brasil, por exemplo, John Stott e tanto outros, né, que são conhecidos aí. Mas a verdade é que nós não temos respostas para todos. E por isso, os anglicanos não têm, digamos assim, uma confissão de fé, como outras igrejas, e nos contentamos com os credos históricos, com o que nós chamamos credos ecumênicos, porque foram credos elaborados e aprovados por concílios, numa época em que, pelo menos, a maioria dos cristãos estavam juntos, né? Então, nós temos o credo apostólico e o credo niceno como declarações de fé. Não temos uma confissão, mas somos uma igreja credal, digamos assim. Então, essa era a minha primeira parte de fala que eu queria compartilhar com vocês. Olá, Dom César. Poderíamos dizer assim que somos uma igreja de teologia assistemática? Talvez. Talvez. Eu comento porque, geralmente, nas igrejas, especialmente as de tradição protestante, o primeiro é como se fosse assim, o cartão de visita é a teologia sistemática. E essa abertura e essa figura da criança sempre aprendente me remete a essa expressão de uma teologia não sistemática, assistemática. Uma teologia sistemática como um conjunto de dogmas, né? de regras daquela... Não dogmática. Eu estava lendo ontem esse livro nosso sobre a nossa igreja, né, no Brasil, que é Notas para uma História da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, do reverendo Oswaldo, né? E ele dedica um espaço do livro, que eu acho que ali deve ser uma referência para outros estudos posteriores que eu não conheço ainda, a liturgia na igreja e os debates, né, que a igreja ali no final do século XIX e início do século XX fez em torno do romanismo na igreja, das celebrações, se tinha cruz no altar ou se não tinha cruz no altar, já que a gente nasceu também da chegada dos missionários do seminário de Virgínia, né, que tinham uma tendência mais evangelical,
e queriam desromanizar, em certo sentido. O primeiro clero nosso tinha muito medo de se romanizar, né? Em nossa. E aí ele faz uma história do Locke, falando da primeira versão do Locke ainda no início do século XVI, 1500 e alguma coisa, 40 e alguma coisa, 60 e alguma coisa, não lembro exatamente. Mas ali apontando o livro de oração comum como um compilado de tradições cristãs nas Ilhas Britânicas, né, que foram organizados e já num espírito de reforma, né, das reformas nacionais, teriam feito a primeira versão. O Locke vem sofrendo diferentes modificações e atualizações e contextualizações, mas eu lhe pergunto como é que o senhor vê se há ainda essa tensão em torno dos nossos cerimoniais na igreja, e se a gente pode dizer, como alguns dizem, que a gente está numa tradição histórica do que a gente poderia chamar de uma espiritualidade cristã celta, né? Que é um debate. Será que o Locke, vindo daí, poderia garantir, né, sozinho, que a gente, de alguma forma, né, naquele círculo na cruz celta, né, que relembra as religiões matriarcais, né, que já estavam estabelecidas ali antes do cristianismo chegar, enfim. Então, César, desde o momento que o senhor falou assim, o que vivemos e os encontros em todos os lugares, né? E aí, quando falou das particularidades, né? E Lilian traz a pergunta dela e fala sobre essa dimensão sistemática, eu já fui aqui compreendendo e sentindo um pouco que não é uma questão de responder de forma enquadrada. Que espiritualidade é essa? E aí, as minhas indagações, elas vêm assim, então, para compreender, ou para sentir, ou para viver, mais do que compreensão, do que elaboração na cabeça, eu sinto muito essa condição anglicana na corporeidade da palavra pelo exemplo. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada pela perspectiva freiriana, e vou trazer o meu diálogo, né, entrelaçado com esse meu chão, tá certo? Então, eu fiquei aqui pensando e sentindo um traço que delineia. Então, tudo que delineia não fecha, né? Que é uma condição que eu fico sempre me apaixonando cada vez que eu me aproximo dessa perspectiva de vida anglicana, vou chamar assim. Então, essa espiritualidade, além das particularidades, nós temos diferencialidades que são capazes de se implicar, atravessar e interdialogar numa perspectiva de respeito às diferencialidades que constituem sermos anglicanos e anglicanas? Eu acredito que sim, que há esse diálogo, esse encontro, e embora exista também algumas marcas, particularidades. E com relação à sua pergunta, irmão, eu acredito que no livro de oração comum tem elementos que nos remete a essa questão da espiritualidade celta, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma série de outros elementos da tradição antiga da Igreja e como também elementos da tradição da Reforma. Então, eu acho que existe pelo menos assim umas 3 ou mais de 3 fontes que convergem para essa compilação que é o livro de oração comum. E aí a gente percebe mais de um caminho, digamos assim, que foram convergindo para essa compilação. E talvez
fruto dessa história. Você falava da questão das religiões, da presença matriarcal. Talvez são coisas que nós estamos recuperando hoje também, dentro da própria comunhão anglicana. Não sei se de forma consciente ou inconsciente, mas, por exemplo, na Inglaterra, esse ano, nós tivemos mais ordenação de mulheres do que de homens. Então, assim, o Ministério Feminino tem uma presença muito forte sempre teve dentro da vida da igreja, e de forma institucional nesse momento. E um dado muito interessante, assim, enquanto em várias partes da Europa algumas igrejas têm dificuldades com vocações, nós temos muitas vocações na Inglaterra. Em relação a essa informação sobre a Inglaterra, e uma dúvida, parece-me que a Inglaterra começou tarde, né? Sim. Na ordenação feminina. Os Estados Unidos e o Brasil começou primeiro, não é isso? Isso. Então é uma boa nova, muito especial que você nos traz hoje. Eu não sabia. Na Inglaterra, eles começaram ordenando mulheres para o diaconato há muito tempo, mas era só a ordem do diaconato. Quando a igreja começou a ordenar mulheres para as demais ordens, houve na Inglaterra muitos estudos, diálogos e tal, mas eles retardaram, né? Só nos anos 90, se eu não me engano, em 92, 93, eu não lembro a data exata, é que eles passaram a ordenar mulheres como presbítera. E como bispa é muito recente, a decisão de ordenar mulheres bispa é muito recente, questão de 5, 6 anos atrás. Na segunda parte dessa nossa fala, eu pensei de trazer, assim, dentro da igreja anglicana, no livro de oração comum, nós temos o que nós chamamos de calendário do ano cristão e o santoral. O santoral é onde constam, né, as pessoas santas da igreja, mulheres e homens. Alguns desses santos e santas são pessoas da igreja antiga. Então, São Bento, por exemplo, é um santo comum a todos nós. São Francisco. Mas tem uma série de mulheres e homens que estão no santoral anglicano que são próprios nossos, digamos assim. Foram pessoas que foram formadas dentro da igreja, foram pessoas que viveram a fé dentro da comunhão anglicana. E não teve, como na Igreja Católica Romana, um processo de beatificação, depois um processo de canonização. Eles não precisaram, digamos, realizar nenhum milagre, coisa do tipo, né? O processo nosso é outro. Geralmente, assim, essas pessoas são indicadas para a comissão de liturgia, que faz um estudo sobre a vida dessa pessoa, e depois isso é levado para o sínodo, que aprova a inclusão dessa pessoa no calendário da igreja. E agora, em agosto, né, nós iniciamos hoje o mês de agosto, no dia 13 de agosto, a igreja celebra a memória de uma mulher que marcou muito e continua com a sua vida sendo uma inspiração para muitas pessoas fora da igreja anglicana, que é a Florence. Bem, eu gostaria de apresentar a história dela, e à medida que eu vou apresentando, eu gostaria de linkar com aquelas questões que eu falei anteriormente, que são, assim, distintivas ou marcas do anglicanismo. A Florence, ela nasceu no dia 12 de maio, e em homenagem a ela, o dia 12 de maio é o dia da enfermagem mundial. Ela é conhecida como a fundadora da enfermagem moderna. Nós sempre tivemos cuidadores e cuidadoras no passado. Nós já tínhamos hospitais no passado e existia cuidadores e cuidadoras, parteiras. Agora, a Florence, ela trouxe um elemento novo, ou mais de um, e influenciou de forma muito significativa
a enfermagem. Então, assim, ela está no livro de oração comum, ela é uma das nossas santas, digamos assim, uma das pessoas santas, que a igreja celebra a sua memória, com gratidão, com oração. Mas a sua influência é muito maior, né? Ela tem uma referência muito maior do que os muros da igreja. A entrada dela no livro de oração comum foi um pouco, digamos, controversa. Porque, por um lado, se ela era uma pessoa muito devota de leitura da Bíblia diariamente, quando você pega os diários da Florência, a gente encontra que ela era uma pessoa que lia a Bíblia diariamente, e de muita oração e uma mística. Por outro lado, ela duvidava de muitas das doutrinas cristãs. E fazia muitos questionamentos à Bíblia, principalmente o Antigo Testamento. Ela tinha uma série de críticas com relação a muitas coisas. Ao mesmo tempo, ela acreditava profundamente em Deus e ela dedicou toda a sua vida ao serviço de Deus, ao serviço das pessoas. Ela é filha de pais ingleses de classe alta, uma família de milionários. E ela nasceu na cidade de Florença, na Itália. Os pais estavam passeando lá na Itália. Ela nasceu no dia 12 de maio e foi batizada no dia 4 de julho na Igreja Anglicana de Florença. Na cidade de Florença tem uma igreja anglicana. Ela foi batizada ainda bem bebê. E a sua vida foi dentro do cristianismo, mas ela teve muitas influências, né? Os avós maternos frequentavam a igreja unitária, né? O unitarismo, que é uma igreja, acho que pouco presente aqui no Brasil. Muitos cristãos consideram os unitários hereges, né? Porque eles não acreditam, digamos assim, na trindade como nós acreditamos, né? Então, ela teve muita influência dos avós maternos e ela frequentou bastante a igreja unitária. A sua avó materna era evangélica e levou a Florença muitas vezes para igrejas batistas e metodistas. E a Florença também teve muita influência do pensamento de John Wesley, né, que é uma pessoa que nós conhecemos, né, fundador do metodismo, e anglicano também. Wesley morreu na igreja anglicana, nunca saiu da igreja anglicana. E ela também foi muito atraída pelo catolicismo, pela liturgia e pelos místicos católicos. Ela leu, né, muito dos místicos católicos, São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila. E embora tivesse todo esse, digamos assim, intercâmbio, ela foi criada como anglicana e, ao mesmo tempo, ela tinha profundos questionamentos com relação a muitas questões da doutrina. E, na idade adulta, ela optou, de fato, pelo anglicanismo. Ela teve uma formação acadêmica, isso há 200 anos atrás, porque ela, agora em maio desse ano, de 2020, ela teve o aniversário de 200 anos de nascimento, né? E ela teve uma formação acadêmica muito diferenciada para aqueles dias, com todo respeito às irmãs, às mulheres aqui presentes. Há 200 anos atrás, nem todas as mulheres tinham acesso a uma formação acadêmica, aos recursos e as possibilidades de hoje. Mas a Florência teve uma formação muito boa. Então, ela estudou no Trinity College de Cambridge, ela estudou filosofia, estudou grego, latim, estatística e matemática. Ela foi a primeira mulher a ser admitida também na Sociedade de Estatística e Matemática de Londres, da Inglaterra. Então, assim, era uma mulher que tinha uma formação muito diferenciada. Agora, aos 16 anos, ela teve uma experiência mística muito forte com Deus. Ela escreveu no seu diário o seguinte: Deus falou comigo e me chamou para o serviço dele. E isso criou um problema muito sério com a família, porque ela decidiu não casar. A família tinha projetos para ela de
um casamento com um milionário, coisa do tipo, mas ela decidiu se consagrar completamente ao serviço de Deus. E ela decidiu também ser enfermeira. Isso foi um horror para a família, porque naqueles dias a profissão de enfermeira não era muito bem vista. Quem eram as enfermeiras naquela época, 200 anos atrás? Eram freiras da Igreja Católica, ou freiras anglicanas, ou diaconisas luteranas, freiras ortodoxas, ou mulheres que eram parteiras. A profissão de enfermagem naqueles dias não era como hoje. E na Inglaterra, fala-se que, devido às condições de trabalho que eram horríveis, muitas das enfermeiras acabavam bebendo, tinham um certo problema com o alcoolismo, até para poder enfrentar as dificuldades que eram imensas. Então a família achou aquilo um horror e a proibiu. E os próximos 10 anos da vida da Florence foram de estudos, mas quando ela chega por volta dos 30 anos, dos 28 anos, ela faz uma viagem pela Europa, por países do Mediterrâneo, norte da África, e no Egito ela tem um pequeno treinamento na área de enfermagem com freiras católicas da Ordem de São Vicente de Paulo, retorna para a Inglaterra e, na sequência, ela vai para a Alemanha. Na Alemanha, ela tem um treinamento com as diaconisas luteranas, focado em enfermagem. E aí tem um divisor de águas na vida dela. Ela retorna à Inglaterra, nesse momento ela está com 30 anos, e ela assume, por influência de um político amigo, a direção de um hospital em Londres. Um hospital que era um horror, né? A Inglaterra não tinha sistema de saúde pública como tem hoje, que é referência mundial. E ela assume esse hospital e ela faz uma revolução desse hospital, principalmente na questão de higiene, de limpeza, questões de horários, como é que eu posso dizer, horários saudáveis, né? Porque as pessoas trabalhavam muitas horas e adoeciam. Então, assim, aquele hospital se torna um hospital modelo. E a partir disso, desse trabalho pioneiro, ela foi convidada pelo governo britânico, 4 anos depois, para liderar uma equipe de enfermagem do exército britânico que estava naqueles dias na Guerra da Crimeia. Era uma guerra onde estava a Inglaterra, ainda tinha o antigo Império Otomano e França, brigando com a Rússia, numa guerra com a Rússia. E ela foi com um grupo de 38 enfermeiras para a Guerra da Crimeia, para cuidar dos soldados. E aqui tem um detalhe interessante. Dessas 38 enfermeiras, 10 eram freiras católicas romanas e 14 eram freiras anglicanas. E algumas eram mulheres leigas que a gente não sabe de qual religião elas eram, ou se tinha religião ou não. Então era uma experiência ecumênica numa época que não existia ecumenismo oficial. E então ela liderou essas mulheres e ela as chamava de servas do Senhor. Então, assim, ela via a enfermagem com essa dignidade de pessoas que eram servas do Senhor. E ela organizou atendimentos médicos e cuidados de higiene aos soldados. E uma das coisas que ela percebeu é que muitos soldados morriam não tanto pelos ferimentos, mas porque as condições de higiene eram as piores que tinham. Então, a primeira coisa que ela fez foi organizar toda essa questão de higiene. E, inclusive, ela tem sido muito citada nesses dias de pandemia, porque ela insistia muito na questão das pessoas lavarem as mãos, fazerem higiene, lavar o rosto. Nesses dias, nós estamos vivenciando, relembrando da importância, né, desses cuidados básicos, né,
que as nossas mães, nossas avós nos ensinaram, né? Menino chegou da rua, vai lavar a mão, né? E que às vezes a gente não fazia. Bem, esse trabalho que a Florence fez durante a guerra foi um trabalho muito significativo, que teve excelente êxito, mas que também deixou ela com muitas sequelas na área de saúde, porque assim, durante o dia ela trabalhava com a parte administrativa, com a parte de orientação do hospital, e à noite ela trabalhava como enfermeira no turno da noite. E acabou debilitada e tendo problemas de saúde. Ela volta para a Inglaterra, ao final da guerra, e ela continua trabalhando com enfermagem, formando a primeira escola de enfermagem secular. Então, ela foi a primeira pessoa a formar uma escola de enfermagem sem um vínculo com uma igreja, sem um vínculo com uma religião. Ela escreve livros. Como ela tinha grande apreço pelas estatísticas, por matemática, ela também ela usa esses recursos da estatística também nesse padrão da formação da enfermagem. E isso possibilita resultados muito bons. Então, ela teve também uma boa influência no sistema de saneamento público da Inglaterra, que há 200 anos atrás era horrível. Isso que eu estou compartilhando na primeira parte são a questão, digamos assim, da influência dela na enfermagem moderna. Na questão religiosa, como eu falei anteriormente, ela foi uma pessoa profundamente religiosa, de leitura bíblica diária, mas dentro daquilo que nós chamamos de anglicanismo liberal. Ela rejeitou numerosas doutrinas tradicionais. Ela tinha dificuldade, inclusive, com a questão da ressurreição de Jesus Cristo, que é um ponto fundamental da fé cristã. Ela acreditava que a Bíblia continha muitas passagens errôneas e até imorais, embora ela fizesse leitura da Bíblia diariamente. Nos seus estudos críticos da Bíblia, a gente encontra várias anotações no seu diário, onde ela fazia paráfrases da Bíblia. Então, por exemplo, Mateus 25, onde Jesus fala, eu estava doente e você me visitava, ela acrescentou, eu estava doente e você cuidou de mim. Só visitar não é muita coisa. Então, a questão da dimensão do cuidado. E a vida de trabalho dela foi nutrida pela oração. Ela conhecia profundamente o livro de oração comum. O seu diário está cheio de frases, de orações do livro de oração comum. As suas cartas geralmente começavam, por exemplo, dia tal, de tal santo, o segundo domingo da Páscoa, o segundo domingo de Pentecostes, então fazendo referências à liturgia da igreja. Os seus comentários sobre os místicos medievais, ela leu todos esses místicos medievais, mostra uma apreciação e, ao mesmo tempo, uma crítica. Porque a espiritualidade da Florença era muito encarnada. Lembra aquela história que eu falava do assento da encarnação no anglicanismo? Então, assim, ela não acreditava muito numa vida completamente reclusa. Para ela era muito importante a dimensão da mística, mas a dimensão da vida prática. A sua afeição pelo ano litúrgico, as suas referências aos anos litúrgicos, as datas dos santos, as datas, como eu falei, de Páscoa, Pentecostes,
E a sua vida devocional, o seu profundo conhecimento das Escrituras, são coisas marcantes. Embora, como eu falei antes, ela tinha profundas críticas aos textos, tinha muitas dúvidas e muitas perguntas. Ela viveu uma vida longa, faleceu com 90 anos, deixou um grande legado, e eu gostaria de, antes de passar para os ícones, ler uma frase do arcebispo de Cantuária e concluir com esta frase. O arcebispo de Cantuária diz sobre a Florência: ela pode ser muito bem descrita como uma luminária, alguém que literalmente trouxe luz a lugares escuros. Costuma-se dizer que é muito fácil amar a humanidade. O problema são os seres humanos. Amar com clareza significa amar os seres humanos em suas particularidades e lançar luzes sobre os indivíduos, as necessidades particulares dessas pessoas. Ela foi conhecida como a Dama da Luz, né? E eu não sei se vocês lembram, o símbolo da enfermagem é uma lamparina, é uma lâmpada. Esse símbolo da enfermagem que as pessoas usam é em referência à Florência, porque ela trabalhava nos turnos da noite, né? Essa frase dela, isso aí está no diário dela, ela fala o seguinte: escolhi os plantões porque sei que o escuro da noite amedronta as pessoas, amedronta os enfermos. Escolhi estar presente na dor porque já estive muito perto do sofrimento. Escolhi servir ao próximo porque sei que todos nós um dia precisamos de ajuda. Escolhi o branco porque quero transmitir paz. Escolhi estudar métodos de trabalho porque os livros são fontes de saber. E escolhi a enfermagem, aí eu não estou conseguindo ler aqui, porque amo e respeito. Escolhi ser enfermeira porque amo e respeito a vida. Isso aqui é um vitral de uma igreja. Ela está enterrada em uma igreja chamada Santa Margarida de Antioquia, né? Em uma igreja anglicana, na cidade dela, numa cidade onde ela viveu. E então ela está enterrada nessa igreja. E aqui é um vitral com esse aspecto dela também, com aquela frase inicial de quando ela tinha 16 anos, que ela decidiu ser uma serva de Deus. Conseguem perceber na vida da Florência alguma daquelas ressonâncias, daquelas marcas do que a gente fala de ser anglicano, de espiritualidade anglicana, de teologia anglicana? Perfeito. Completamente. Ela encarnou assim com perfeição. Eu estou assim extasiada com essa descoberta, me sentindo a criança de 3 anos. E enquanto o senhor falava, né, como eu estou hoje no computador, eu freneticamente dividi minhas telas, botei o nome dela e fui buscar alguma coisa, para além do que o senhor falava, eu acompanhar, né? E realmente, né, lendo aqui alguns elementos da história, aquela brincadeira, para mim brincadeira é coisa séria, porque seriedade não tem a ver com sisudez, eu digo isso muito em muitos lugares. Ler, além da sua escuta, né, as opções que faz, né, e ter momentos que diz assim, uma moça brilhante, impetuosa, que rebelou-se contra o papel convencional para as mulheres, né, decidiu-se a caridade e encontrando o caminho na enfermagem, né, então, além de se localizar, se afirmando como uma mulher que pode ter uma profissão, isso num tempo ido como 1820, né, isso nos inspira numa ousadia muito potencial, né? Inclusive nos dizendo da questão eu não me lembro agora porque está em outro computador, uma das marcas mais fortes da missão que atravessa, né, para esse momento que cuida da vida na vida, né?
que vai para as ações e que enxerga nesses movimentos, né, onde está a necessidade de cuidar da vida para potencializar mais vida. A gente fala muito, vamos ter qualidade de vida, mas qual a vida nessa qualidade, né? E aí tem um momento aqui na passagem que diz que o papel da enfermeira era tradicionalmente que as mulheres fossem ajudantes, né? Cozinheiras, né? E ela vai para além disso, né? Inclusive ela lida no cuidado com o ser humano e com outras mulheres, de maneira que, se me permite o trocadilho, né? A espiritualidade é corporificada, é marcada no trabalho que ela ousa fazer para transformar a vida, concedendo qualidade na vida, por ser um ser, porque eu costumo brincar quando eu debato sobre direitos humanos, né? E eu digo que toda dor humana é minha dor, né? Toda luta humana é minha luta, né? Então, eu fiquei aqui me sentindo pareada, né? O que eu faço com a educação, ou o que eu desejo fazer com a educação, eu vejo ela ali descendo, né? No trabalho com a enfermagem. E aí, para nós que estamos, né? E mais outros mais, que são mais, né? Temporalmente, estão há mais tempo nesse processo de formação. Eu ainda estou nos coeiros, como eu costumo dizer. Talvez por isso, Lília, que eu me encontre tanto com essa criança, né? Já que eu estou ali no escoeiro ainda brincando de engatinhar. Então, assim, é de uma boniteza, né? De uma formosura saber e ver que existe o reconhecimento e não é uma luta entre homem e mulher, né? Mas é saber do nosso lugar como esse lugar de empoderamento e de protagonismo. Esse lugar de mostrar que existe um jeito de fazer a fé, de viver a espiritualidade, marcado pelas missões, e como eu brinquei ali no chat, né? Nós não somos ferrados por ela, né? Nós somos implicados nela para poder fazer isso acontecer. E ver a história dessa mulher num momento de estudo para compreender essa ebulição da espiritualidade anglicana é apaixonante. Interessante um texto, uma frase que o Osiel colocou aqui, dá mais ou menos no que eu estava pensando, né? A espiritualidade se materializou. Então, essa ideia de encarnação da espiritualidade traz também, a partir desse exemplo dela, uma coisa que a gente lembra muito aqui na missão, isso é uma coisa recorrente de Lília, que fala dos nossos ministérios nos nossos espaços, né? Ou seja, das nossas vivências, dos nossos ofícios, né? Então, essa ideia de ministério para a Igreja Anglicana não é somente esse ministério episcopal, presbiteral ou diaconal, né? Mas, e aí, uma coisa que é muito interessante, que é lembrada sempre, e quando eu fui ordenado presbítero, o reverendo Caetano me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: o reverendo Caetano é um amigo nosso no Rio de Janeiro, né? E ele dizia o seguinte: lembra que és diácono, né? No dia da ordenação presbiteral, né? E aí, outro dia eu estava conversando com um dos bispos e ele disse que tinha recebido uma carta do Caetano lembrando a mesma coisa: lembras que continuas diácono, né? Então, essa ideia do serviço da diaconia faz parte da ideia de espiritualidade que acompanha a gente nas profissões, né? No ensino, na educação, que a maioria aqui, né? Que muitos estão aqui, enfim. Mas esse exemplo dela é belíssimo, eu achei muito interessante. Uma oração aqui comunitária eu imagino que se a gente dissemina mais a esses santos e santas nossos, né, mais próximos na história, a gente bater daqui a pouco uma paróquia, Florence Nightingale, né? Paróquia anglicana, precisando também, né, dessas... Mesmo assumir dentro dos ícones nos espaços litúrgicos, os ícones dessas pessoas, né, que a gente, de um modo geral, tem maior facilidade com os ícones de São Francisco, São Bento, né, mais antigos, e vai perdendo. Mas é um movimento bonito que tem nas igrejas, tanto nos Estados Unidos quanto europeias, de
fazer ícones dentro do espaço litúrgico com Bonhoeffer, né, com Luther King, e agora eu estou extasiado com a história dessa pessoa, né, que a gente desconhecia, que é uma santa nossa, irmã nossa, e é muito interessante como, para ela, os místicos foram sempre cientistas, né, e os cientistas foram místicos. O Rubem Alves tem um texto dele que ele lembra que o Kepler, que descobriu a equação dos movimentos dos astros, que também era músico, fez isso, né? Chegou a encontrar a ordem, a equação dessa ordem, porque ele, como músico e místico, embora fosse como ela e como outros, né? Tivesse sempre um embate na crítica em relação às doutrinas sistematicamente apresentadas, né, como a verdade, uma confissão a ser obedecida. Ele achava que, uma vez que ele entendesse o movimento dos astros, ele podia transferir aquilo para uma pauta, né, musical, e ouvir o som que Deus escuta no universo, né, o som da criação e tal. Uma coisa mística linda, né? De uma espiritualidade científica, e no momento em que o cristianismo está sendo um veículo para o terraplanismo no país da gente, uma mulher dessa, né, sendo lembrada em nossas comunidades e em nossa igreja, é uma coisa muito importante, tem um efeito muito importante. Inclusive, eu vejo muitos colegas e amigos assim que são do mundo da ciência, que têm uma espiritualidade muito forte e se sentem convidados a se distanciar disso, justamente em função de um fundamentalismo religioso que impede, né, que eles se sintam em casa em nossas comunidades cristãs e inclusive em outras religiões, né? É muito bacana todas as falas e a questão do que Erlon colocou sobre essa questão de departamentalizar o conhecimento, né? Que Edgar Morin vai fazer uma crítica ferrenha a isso no livro dele chamado A Cabeça Bem Feita, né? Então, quando eu estava no curso de especialização, o professor perguntou quem já havia lido, e eu já havia lido, e ele disse: minha filha, você não ficou louca, não? Na verdade, era isso que eu sentia, mas eu não conseguia colocar as palavras, né? Aquilo que eu não havia sentido, porque eu fiz seminário, né? E uma vez eu me encontrava, sobre essa questão do fundamentalismo, eu me encontrava em grande angústia, porque depois do seminário, depois entrei, fiz psicopedagogia, e depois que eu entrei no curso de letras, né, que eu me encontrei em sociolinguística, e mais tarde, principalmente na literatura, eu me via muito angustiada por conta do fundamentalismo religioso. E uma vez, assim, Deus conhece o coração da gente, e eu me encontrava assim, numa angústia muito grande ao me debater, por exemplo, com a literatura, porque a literatura em si ela é amoral, na verdade. Ela não faz juízo de valor. Então, assim, eu sabia disso, então a culpa não é... Eu não me sentia culpada por isso, por gostar, mas o outro, sim. E isso me incomodava, isso me causava muito sofrimento. E uma vez, assim, eu tive uma experiência e parece uma coisa assim, às vezes uma coisa pode parecer um pouco maluco, mas foi uma experiência porque Deus sabia a minha necessidade, e eu me encontrava numa angústia muito grande. E no momento em que eu estava, né, clamando assim, a Deus, e Deus pode todas as coisas, isso eu não tenho nenhuma... Sou muito tranquila com relação a isso. Me veio uma passagem de Daniel, que eu não lembrava de que se tratava essa passagem. Eu não lembrava. Mas, como veio essa passagem na minha mente, eu fui ler, né? Tinha o capítulo e o versículo.
Só que eu não sabia, eu não lembrava mais do que se tratava. Eu já li a Bíblia toda várias vezes, mas eu fico mais no Novo Testamento, mas me veio e eu não lembrava. Então, a frase dizia o seguinte: quando Davi, né, teve aquela visão, né, aquela experiência toda, ele adoeceu, né? Ele adoeceu e a frase dizia assim: Daniel se levantou, lavou o rosto e foi tratar das coisas do rei. Para mim, a experiência foi como: filha, faça outras coisas. E isso em nada implica a questão da essência do evangelho em você. Eu não estou departamentalizando a minha espiritualidade quando eu faço isso. Quando eu mergulho na questão da literatura e suas nuances, porque são muitas. E hoje eu me deparei com contos de Clarice que eu não conhecia, chamado A Repartição dos Pães. Gente, é de uma humanidade, a essência do evangelho tão incrível que eu fiquei me perguntando, depois eu vou compartilhar em algum grupo de leitura essa essência do evangelho, que é a humanidade. A questão do fundamentalismo é porque se volta tanto na questão da verticalidade, que é um problema, porque quando Deus diz, né, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu sentimento, e o outro mandamento semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, semelhante. Então, eu amo a Deus no próximo. Então, Jesus nunca não amou. A questão do que não existe é que Jesus nunca não amou. Então, tudo que se move, né, para o bem do outro é o evangelho encarnado. Então, eu estou assim, admirada com a vida, é uma inspiração a Florence. E eu aqui estava imaginando, eu digo, eu não vou ter uma filha. Se eu tivesse, eu iria conversar com meu esposo, se não tivesse nome, porque eu iria receber o nome de Florence. Mas aí eu pensei, eu digo, o que eu posso fazer? Então, eu tenho um carinho muito grande, né? A gente tem uma casa que ainda está em construção, num condomínio que tem um jardim grande, né? E lá, atrás da casa, hoje nós temos 30 pés, assim, de frutas. E são frutas que, se Deus permitir, aquela pessoa que chegar, que gosta, a gente poder ofertar frutas. Ó, leva isso aqui para você e tudo. Eu já imaginando, pronto, vai receber esse cantinho especial que a gente coloca, a gente planta com toda a alegria, né? Vai se chamar Florência esse local, enquanto outros espaços também possam receber o nome dela. Então, é isso, né? Tudo que se move com a essência do Evangelho, e esse foi o caso de Florência e tantas outras pessoas, homens e mulheres, né, que dentro, né, daquilo que Deus deu, né, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, foi como bem Cláudio falou, não é a questão do ministério em si, de você estar dentro de uma igreja institucionalizada, tudo aquilo, que isso é o ministério de Deus. O ministério de Deus é na vida, naquilo que Deus entregou, e a gente lembra aí da parábola dos talentos, né? Isso, a questão da multiplicação com aquilo que Deus colocou na vida da gente, que com humildade a gente possa perpetuar e semear, né, a cada dia, e fazer com que isso se frutifique nesse andar do evangelho, né, que é o evangelho em movimento, né, em movimento para o outro. Eu sou muito
sentimentalista, sou assim, quem me conhece sabe, né? Minha mãe parteira, né? Isso me dá uma saudade. E eu também trabalhei em enfermagem, fui auxiliar. Quando eu visito um hospital para fazer oração pelos doentes, eu sempre namoro Florença. Eu digo que essa mulher deve ter alguma coisa extraordinária. Né? Conversando com minha filha, e às vezes ela falava um pouco dela, mas não falava no caminho da espiritualidade dela. Né? E hoje eu estou contemplado, estou contentíssimo, porque realmente estou emocionado, muito feliz. Então, eu pensei de nós termos agora 5 minutos para fechar e fazermos um momento de oração. Nessa fala final, eu queria lembrar 2 coisas. A primeira é que no nosso batismo, conforme a liturgia da Igreja Anglicana, é entregue uma vela aos padrinhos, ou se a pessoa que está sendo batizada já é adulta, então a vela é entrega à própria pessoa, com a seguinte frase: entrego-te esta luz, como testemunho de que passaste das trevas para a luz, agora deves brilhar como a luz do mundo para a glória de Deus. A Florência, ela é conhecida, né, como, nas palavras do arcebispo de Cantuária, como uma luminária, ou como a dama da luz. E eu fico imaginando que nesse momento que nós estamos vivendo, enquanto humanidade, é muito importante a gente lembrar o nosso batismo, aquilo que a nossa irmã Andréia falava, que os dons de Deus, né, da nossa vida permanecem para sempre. Então, esses dons já estão conosco. E eu acredito que isso aqui é um chamado para esta missão, né, de levar a luz para o mundo. A outra coisa que eu gostaria de compartilhar é que esse ano, no aniversário da Florença, quando ela completava 200 anos, teve uma grande celebração na Inglaterra, já no mês de maio, e infelizmente não pôde acontecer como tinha sido planejado, porque já estava em plena pandemia e em maio na Inglaterra estavam os índices muito altos e muitas mortes. Mas quem presidiu a celebração foi uma mulher, foi a bispa de Londres. E a bispa anglicana de Londres, ela também é enfermeira. A primeira formação dela é de enfermagem. Então foi algo muito significativo também, né? Para as mulheres, para as pessoas que exercem esse ministério da enfermagem. E essa celebração aconteceu, assim como nós também, online, mas envolveu muita gente, talvez até mais do que tivesse acontecido dentro da catedral presencialmente. Então, como foi online, teve um grande envolvimento, e também porque os ingleses se deram conta da grande importância que é o serviço público de saúde deles, né? Eles têm um serviço muito parecido com o nosso do SUS, claro que o deles tem uma tradição mais antiga, muitos investimentos, então, o quanto que isso foi importante também. E eu queria pedir, para terminar agora mesmo, que se fosse projetado o ícone da amizade, é um ícone que eu gosto muito. Esse ícone, ele é do século IV, e o original está em Paris, mas ele é um ícone da tradição da Igreja do Egito. Os cristãos do Egito, os cristãos coptas, eles têm uma forma de reproduzir os ícones um pouco diferente dos ícones bizantinos, por exemplo. Neste ícone da amizade, Cristo está com a mão, né, digamos assim, abraçando o São Mena, que por sua vez está levando a bênção de Deus para a humanidade. E ele também se projeta para o futuro. Eu gostaria de lembrar aquele versículo de João 15, 14 e 15, onde o Senhor nos diz:
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, visto que um servo não está ao serviço do seu senhor, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi ao meu Pai. Eu gostaria que propor, né, de oferecer a vocês digamos que como um presente para nós nesta manhã, esta imagem de Jesus que chama a nós, mulheres e homens de fé, de pessoas amigas, de Jesus que caminha conosco, né, ao nosso lado, que nos abraça neste momento que nós estamos vivendo e que nos capacita para que nós também, exemplo de São Mena, possamos também ser uma bênção, possamos abençoar, possamos também, a exemplo da Florence, uma pessoa que traz luz para o mundo, voltados para o presente e para o futuro.